Olá você, tudo bem? Estamos aqui trazendo agora o 6º episódio da nossa série Cura Interior e Libertação. E é muito bom poder contar com a tua presença. Quero te parabenizar porque você está sendo um guerreiro, uma guerreira de fé. E eu creio que Deus vai verdadeiramente trabalhar muito através da tua vida. Amém? Porque você se dispõe a receber esses ensinamentos e com certeza você vai ter total liberdade em Cristo para desenvolver teu chamado, teu ministério, enfim, de forma correta e do qual Satanás não vai ter nenhum argumento contra a tua vida. E não poderá nem se aproximar de você, tá certo? É isso aí, queridos. Bom, vamos dar continuidade. Hoje eu quero falar sobre atitudes necessárias para a libertação. E o texto bíblico que eu separei para a gente meditar está na Carta aos Hebreus, capítulo de número 2, no versículo 14 e 15. Vamos fazer uma leitura? Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15 diz: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém, queridos? Que palavra! A gente vê o quanto as escrituras é poderosa, é tremenda, e como é necessário a gente estar sempre meditando nela, a gente estar sempre estudando e aprendendo através dela, porque assim nós poderemos viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Amém? Bom, amados, esse tema que nós estamos aqui falando sobre libertação, sobre cura interior, cura da alma, cura dos pensamentos, curas dos sentimentos, isso tudo é necessário. Por quê? Porque nós somos homens humanos, falhos, limitados, não é verdade? Somos homens e mulheres com todas essas limitações. E nós precisamos verdadeiramente depender totalmente do Senhor, o nosso Deus. Por isso que a palavra dele diz: nada podeis fazer sem mim. E é verdade, querido. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Deus. Amém? Por isso que é necessário a gente se achegar a Deus. E esse tema ele é muito importante, querido, porque tem muita gente dentro da igreja, tem pessoas que se dizem cristão e são cristãos, porque elas creem em Cristo, porque elas aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque elas entregaram suas vidas para Cristo, mas alguns estão passando por tribulações terríveis. Sabe, eles não avançam, não deslancham, não crescem espiritualmente, não têm intimidade com seu Deus, vive numa luta, vive numa vida de derrota, vive numa vida de sacrifício. E aqui nós vamos mais uma vez estar abordando, porque a igreja de Cristo ela precisa ser livre. O Senhor ele morreu na cruz do Calvário e levou sobre ele todo o nosso pecado, para que a gente fosse livre, para que a gente tivesse liberdade, para que a gente tivesse prazer em servir a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que é o nosso Deus. Por isso que eu quero muito, sabe, estar compartilhando esses momentos com você, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te despertar. E qual é a área da sua vida que você, sabe, tem dificuldade, que você tem vergonha, que você está inseguro, que você tem medo, que você tem fraqueza nela, e que muitas vezes é nessa área que você está sendo dominado. Então, por isso que eu venho aqui na autoridade do Espírito Santo, na dependência total do meu Senhor, para ser um instrumento nas mãos dele, para que você venha a ser despertado, seus olhos espirituais sejam abertos e que você tenha a plena liberdade de conhecer esse Deus tão maravilhoso e saber o quão ele é grande e poderoso para fazer toda a obra que você precisa na tua vida. Amém? A obra maior ele já fez, queridos, que foi ir na cruz e morrer e levar com ele todo o nosso pecado. Levou todo o nosso pecado. Por isso que nós não podemos mais carregar nenhum tipo de sentimento de culpa, de medo, de insegurança, de desconfiança, de incredulidade. Não, em nome de Jesus, você tem que tomar
posse verdadeiramente da obra que foi feita no Calvário ao teu favor, ao meu favor e ao favor de toda a humanidade. Por que é que tem tanta gente sofrendo? Porque tem muita gente longe de Deus. Por que que tem tanta gente passando dificuldade, passando aperto? Porque elas não se achegam a Deus, elas não conhecem Deus, alguns conhecem só de ouvir falar. Amém? Mas nunca tiveram experiências espirituais com Deus. Tem pessoas, amados, dentro da igreja que é incrédula. Ela vai com um desencargo de consciência, mas ela não vai no sentido, na fé de dizer minha vida é transformada, é aqui que eu adoro o meu Senhor, é aqui que eu me encontro com Ele, é aqui que eu louvo a Ele, é aqui que eu ofereço o meu culto, é aqui que eu abro o meu coração e me derramo em orações no seu altar. As pessoas têm que ter esse prazer, têm que ter essa satisfação, têm que fazer isso de forma voluntária, amém? Com amor, com alegria, com fé. A mesma coisa quando nós ofertamos na obra do Senhor, quando nós dizimamos na obra do Senhor. A gente não faz isso por amor, não faz isso por fé, não faz isso com alegria, não faz isso com gratidão. A mesma coisa tem que ser em tudo que nós vamos servir a Deus. Veja bem, olha, eu trouxe aqui então, olha, atitudes necessárias para a libertação. Nós fizemos aqui a leitura de Hebreus 2, do versículo 14 e 15. Veja bem, a nossa vitória, ela está intimamente o quê? Ligada com o triunfo de Cristo. Amém? Jesus veio para destruir o diabo e todos os seus demônios e nos deu o que? A libertação para segui-lo, para servi-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso empenho. Amém? Vamos lá em 1 de João 3, no versículo 8, a parte B do versículo diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Jesus destruiu todas as obras de Satanás e nós precisamos tomar posse disso, temos que ter essa certeza. Amém? Veja bem, depois de descrever a sua batalha sem sucesso contra a lei do pecado e da morte, lá em Romanos 7, se você tiver depois tempo, leia do versículo 7 até o 25, amém? Especialmente os versículos do 15 ao 20. Nós vamos poder testificar a grande batalha do apóstolo com a lei do pecado. Aqui a gente vai ver que descreve toda a batalha do apóstolo Paulo contra a lei do pecado. Paulo ele nos mostra que em Cristo nós somos libertos da escravidão. Precisamos o quê? Nos posicionar contra as acusações do inimigo, tomando posse da palavra do Senhor nas nossas vidas. Amém? Veja o que é que diz lá em Romanos 8. Romanos 8, olha o 33 e o 34, o que é que diz? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa tremenda, não é verdade? Entendeu? Então nós vimos aqui o nosso Jesus, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, amém? Cristo é o nosso meio, é a nossa vitória. E nessa luta, aparentemente, há alguns que se encontram sem esperança, amados, dentro da igreja. A palavra do Senhor, ela nos garante, lá em Romanos 8, 37, vamos dar uma olhada aí no versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Viu? Então o Senhor nos faz vencedores. O Senhor nos faz vitoriosos. Por que então tanta gente incrédula, desanimada, vazia, triste, decepcionada dentro da igreja? Se é o Senhor quem nos justifica, se é o Senhor quem nos deu a vitória, se é o Senhor quem nos fez mais do que vencedor. Amém? Cristo, ele nos ensina que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Veja aí o que diz aí Romanos 8, 38, olha só. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu, queridos? Que palavra poderosa, que palavra vitoriosa. E o Senhor, ele quer que nós, eu e você, estejamos agarrados, alicerçados a isso do qual ele conquistou para nós. Mas por que tantos cristãos que a gente vê desanimados, tristes,
preocupados, inseguros, com medo, incertos, frios espiritualmente. Vamos ver aqui algumas atitudes que nós devemos tomar para que esse tipo de sentimento não entre na nossa vida, para que isso não venha fazer parte da nossa vida, para que isso não venha nos parar, para que isso não venha nos intimidar. Nós precisamos o quê? Nos esforçar. Ainda estamos numa guerra, amados, e não podemos baixar a guarda, não podemos relaxar, não podemos dar uma distraída, porque senão o inimigo vem e obtém os seus propósitos. Isto não significa, obviamente, que derrotamos o diabo em Cristo sem o nosso esforço. O Senhor nos ensina aqui, olha, em Mateus 11, no versículo 12, olha o que ele diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Glórias a Deus. Nós temos que lutar contra principados, contra a potestade, contra os dominadores deste mundo, ou seja, contra todas as forças espirituais das regiões celestes. Amém? Se você olhar aqui em Efésios 6 no versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Viu aí? Então aqui nós temos todas as armas que é necessária. Você faz uma leitura aí, olha, de Efésios 6, a partir do versículo 10 até o 18 lá, que ali você toma posse dessas armas nas tuas mãos, para que você lute contra o mundo espiritual do mal. Veja bem, apesar da ferocidade do oponente apresentada, o Senhor, ele dá força, ele entrega a força do seu poder, com a qual nós podemos resistir firmemente contra o diabo. Veja o que é que Tiago nós aprendemos. Carta de Tiago, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Viu aí? Então o Senhor está o tempo todo mostrando na palavra dele todas as armas que precisamos aqui para a gente se livrar dos ataques de Satanás. Amém? Cristo nos dá todas as armas que nós precisamos. Note que a armadura que o Senhor coloca à nossa disposição, ela é específica. Frequentemente, nós vimos pessoas travarem batalhas espirituais contra o diabo, usando outros instrumentos e de formas erradas. E com isso, muitas vezes, estas pessoas são envergonhadas. Todo cristão deve ter sobre sua vida integridade, ter bom caráter. Amém? A gente vê isso na pessoa de Jó. O próprio Deus testificou sobre ele, né? Porque é necessário a gente ter também o que? Santidade. A gente ser separado do mundo e do pecado. Amém? Nós fomos tirados do mundo. Ele não nos interessa mais. Santificação é um processo diário, é necessário nas nossas vidas, porque sem santidade nós não veremos o Senhor. Nós precisamos também de quê? Da sinceridade, chamar o pecado pelo nome. Amém? Sabemos que o pecado não procede de Deus. Nós precisamos também do quê? Buscar sabedoria, sábio nas suas ações e sábios nas suas reações. Nós precisamos nos empenhar em buscar estas virtudes para as nossas vidas, amados, pois sem elas jamais seremos salvos. Por isso se faz necessário o quê? A libertação. Vejamos alguns elementos necessários na nossa libertação. Buscando a libertação, primeira coisa nós temos que reconhecer, ter a consciência da causa ou problema que está instalado e no domínio da situação que está impedindo o avanço das virtudes dadas por Deus a cada um de nós. Compreendendo se preciso de libertação. Se você quer saber e você quer compreender melhor isso, é só você olhar. Se você é um cristão, por que você assiste filmes violentos, demoníacos, pornográficos e etc, que não edificam o nome do Senhor? Se você é um cristão, por que a sensualidade e a pornografia e a prostituição, a fornicação, o adultério, eles são presentes na vida de muitos cristãos? Veja o que é que 1 Coríntios 6 nos ensina. 1 Coríntios 6, do versículo 18 ao 20, diz assim: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Viu aí? Então é por isso que nós precisamos buscar libertação. Amém? Se você der uma olhadinha aí também, em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 17, diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Viu aí? Então, por essas coisas nós temos que fugir da sexualidade, da pornografia, da prostituição, da fornicação, do adultério. Se é cristão, porque ainda estou preso a vícios, músicas do mundo, baladas, bebidas, cigarros, drogas e etc, etc, etc. Porque as coisas do mundo ainda me prendem tanto? Porque as coisas do mundo ainda chamam tanto a minha atenção? Se sou cristão verdadeiramente, porque ainda tenho esses desejos? Porque precisa de libertação. Se é cristão, porque ainda não mudou o comportamento temporariamente? Se é cristão, porque ainda não mudou o comportamento, o temperamento e a sua mente? Por que você ainda se envolve em fofoca, mentira, falsidade, engano, briga, pirraça, ignorância, arrogância, orgulho, mágoa e etc, e etc, e etc. Se é um cristão, por que tantas dívidas, prejuízos e apertos financeiros? Não é dizimista? Você não é ofertante fiel? Você não ajuda ao necessitado? Você não compra e vende sem participação de Deus e etc? Então, querido, tudo isso são coisas que nós precisamos estar alerta e buscar libertação. Hoje a gente vê, sabe, cristãos envolvidos com coisa enrolada, sabe? Vai vender um carro feiamente, dizendo que o carro está uma maravilha quando está caindo os pedaços. Sabe, quer levar vantagem em tudo. Que tipo de cristão é esse? Está errado. Essas maldições precisam ser arrancadas da vida. Amém? Se é cristão, por quê? Porque anda tão triste, desanimado, oprimido, maldizente, murmurador, reclama de tudo e de todos. Nada tá bom para você. Agora veja bem, para a gente alcançar, a gente precisa querer e desejar com empenho, com força, com coragem, com determinação e com perseverança e buscar essa libertação. Querer é ir à luta, é conquistar o alvo, não desistir mesmo quando todos dizem que não tem jeito. Acreditar sempre, ser visionário, projetar futuro honroso, andar e viver na promessa, amém? E buscar, e verdadeiramente buscar tudo isso em arrependimento, libertar-se de tudo isso. O arrependimento, ele é essencial. Eu vou deixar o próximo vídeo, o próximo episódio para a gente falar sobre arrependimento, tá bom? Eu espero que esse episódio agora te ajude, abra seu entendimento, amplie a sua visão para que você venha ser um cristão livre de todas essas coisas horrorosas que muitas vezes amarram, impedem a gente de caminhar, de ser feliz, de desfrutar verdadeiramente de uma vida abundante da qual o nosso Deus deixou para nós. Amém? Por isso, em nome de Jesus, continue firme aí nesse propósito, não abandone em nome de Jesus esses ensinamentos. Comece, olha, se você ainda não viu o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, faça isso. Assista esses vídeos que eles vão abrir, eles vão melhorar, ampliar a tua visão em relação a uma vida pura, sincera e verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Por isso, amados, que muita gente tem medo da morte, tem muita gente que é inseguro, tem muita gente que não tem a certeza da salvação. Todo cristão ele tem que ter a certeza, a convicção de que verdadeiramente ele é um ser salvo através do sacrifício de Cristo. Amém? Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra e nos veremos no próximo vídeo. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus.